E nesse vídeo eu quero falar contigo sobre o poder das palavras, né? E o quanto que as nossas palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. Eu estava lendo hoje Provérbios 18, 21, que fala assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão, né? O que mais me chama a atenção é a gente se alimenta do que a gente fala. Então, por isso que eu gravei esse vídeo, quero conversar um pouco mais sobre isso aqui. O quanto que a gente precisa realmente vigiar tudo aquilo que a gente está falando e o quanto o que a gente fala vai gerando a nossa realidade, seja positiva ou seja negativa, né? Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas, tu que está chegando aqui no meu canal, seja bem-vinda, mulher. Aqui a gente fala sobre autoestima, sobre relacionamento e sobre espiritualidade. E hoje eu trouxe aqui para ti essa reflexão sobre o poder das nossas palavras, porque realmente a gente se perde muito nisso no dia a dia, né? A vida é corrida, os problemas estão aí, a gente discute no trabalho, discute em casa, é tanta coisa que às vezes a gente se perde disso e começa assim a adotar um comportamento, a falar coisas negativas, e aí a gente se alimenta disso e isso vai matando a nossa vida. Então eu achei isso tão profundo, né? E eu não tô falando aqui de misticismo, do poder de ficar repetindo mantras e repetindo palavras e tudo mais positivas, e não, gente, não é sobre isso, né? É sobre olhar para essa palavra que está aqui na Bíblia e ver o poder disso aqui, realmente ter esse entendimento e crer na força disso aqui. Para que a gente realmente peça ajuda para Deus, para que Ele cuide das coisas que a gente fala, né? Porque é muito difícil a gente ficar atenta a isso em todos os momentos. Eu vejo que é sim um desafio, não só na minha vida, como na vida de todo mundo, né? Então todo mundo é humano e a gente acaba escorregando nessa facilidade que às vezes é muito mais fácil diante de um problema, diante de uma crise, falar coisas negativas, se render a isso. Só que, de novo, precisamos ter cuidado porque a gente fica se alimentando disso, né? Então, vale aqui reflexão, ó. O que tu tem falado sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre os teus relacionamentos, o que tu tem falado sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre as tuas dificuldades. A gente tende a ficar repetindo muitas coisas sem refletir corretamente sobre o significado das coisas, será que eu realmente tô cuidando sobre isso? Quer ver um exemplo aqui, ó? Quantas vezes a gente fica falando assim, eu tô me achando gordinha, eu quero emagrecer, mas eu fico repetindo pra mim mesma que, eu não vou conseguir, porque é o meu metabolismo, porque eu não tenho disposição para fazer, é muito difícil fazer dieta, então eu prefiro não cuidar da minha alimentação. Só um exemplo, né? Eu estou falando que eu não tenho capacidade de cuidar da minha alimentação, e isso tá gerando o quê? Coisas boas ou coisas negativas, né? Sobre os filhos, com o marido, quantas vezes a gente fala coisas aí nas nossas relações de amizade, familiares, relações de trabalho, coisas negativas, e aí a gente fica comendo aquilo ali. Então olha que forte, assim, o que mais me chamou a atenção realmente é essa questão de que a língua, ela vai ter o poder sobre a vida e sobre a morte, e a gente fica se alimentando disso. Então que a gente possa sair do piloto automático e começar a refletir mais sobre isso. E realmente, intencionalmente usar a nossa linguinha, que é tão pequenininha, mas ela consegue ser tão destruidora para o bem, né? Para nos abençoar, para proferir coisas boas e positivas em relação a nós mesmas, a nossa vida, aos nossos relacionamentos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, enfim, sobre tudo, né? Então, realmente que a gente possa estar mais atenta a isso, vigiando mais sobre isso, né? Eu até não trouxe aqui para trazer para vocês os outros versículos, que eu sei que lá no livro de Tiago fala muito sobre o poder da língua, né? Que o quanto a gente precisa controlar a nossa língua e o quanto que a gente precisa cuidar isso, porque é muito mais fácil a gente cair
na negatividade do que realmente falar coisas boas. E aqui eu faço também uma reflexão com vocês, mulheres, sobre o quanto que às vezes a gente fica também reproduzindo coisas ruins, né? Às vezes a gente vê uma notícia ruim, compartilha com a outra pessoa, com uma amiga. Às vezes a gente tem uma facilidade para ficar falando sobre coisas ruins. Isso é da nossa natureza, é do ser humano. E que realmente a gente possa cuidar isso, né? De não falar, não ficar repetindo coisas ruins e ter esse entendimento que da nossa vida ela tem o poder de proferir e de gerar vida ou morte. Então isso para mim é muito impactante, assim, quando eu vi essa questão do se alimentar disso. Então eu gravei esse vídeo justamente para fazer essa reflexão contigo e que a gente possa estar sempre refletindo sobre o que vai falar. Então pensar um pouco mais sobre o que falar com esse entendimento de que quando eu falar coisas ruins, eu estou alimentando a morte. E quando eu falar coisas boas, eu estou alimentando a vida. E que a gente consiga fazer esse exercício para cada vez mais alimentar a vida. E isso com relação a nós mesmos, com relação a todas as pessoas que a gente se relaciona, com relação à nossa vida, com relação ao nosso futuro. Enfim, essa é a reflexão. E já quero muito saber a tua opinião. Conta aqui para mim se tu conhecia esse provérbio e se tu já tinha parado para analisar isso e se tu já experienciou na tua vida as consequências de palavras boas ou palavras ruins que tu tenha falado sem perceber, tá? Um beijo grande e não te esquece de te inscrever no canal aqui e coloca aqui sugestões também para novos vídeos para que eu possa vir aqui trazer mais conteúdo para vocês. Um beijo grande e até o próximo.